mas dá para todo mundo escutar, né? Vocês são espíritos superiores. Dizem que os espíritos superiores escutam. Né? Quem não estiver escutando é porque não é espírito superior. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nesses breves instantes, para a gente conversar um pouquinho, né, às 20h20, sobre um tema bem interessante que vem do livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é uma das obras de Kardec, que ele cataloga ali alguns conceitos, bem como a maioria dos livros, né, a não ser o Evangelho segundo o Espiritismo, mas todo o estudo de Kardec foi para revelar esse mundo espiritual. Às vezes as pessoas até confundem, ainda acham que hoje ainda o Espiritismo ainda é essa ciência, ou essa religião, para desbravar ainda o mundo espiritual. Por isso que muita gente procura uma casa espírita em busca de uma solução espiritual. Acho que tem um espírito. Eu gostaria que você conversasse com o espírito. Eu perdi minha mãe, meu pai, eu queria que ele se comunicasse aqui. Muitas vezes a gente se depara com cenas desse tipo, principalmente as pessoas que fazem o atendimento fraterno. Na realidade, o espiritismo, ele é uma ciência que Kardec nos revelou o que existia à época enquanto mistério, ninguém sabia o que era aquilo. Kardec desbravou esse mundo, né, que estava ali pelo menos naquela época, em 1850 ali, as pessoas acabavam acreditando que ali eram assombrações, demônios. Ela servia de circo, de risada para as pessoas que ali se encontravam. E Kardec desbravou aquilo tudo e colocou tudo, catalogou tudo no livro, em vários livros, né? Dentre eles o livro O Céu e o Inferno, colocando ali vários ensinamentos profundos. Cabe a todos nós dar uma lidazinha bem interessante, se aprofundar, para que a gente, o intuito principal de Kardec foi deixar aí um ensinamento para que a gente possa implementar na nossa vida atual, para sair dela melhor do que a gente chegou. Principal o objetivo primordial de Kardec é esse. Não é fazer com que a gente converse com espíritos, não é fazer com que espíritos se manifestem ou se comuniquem conforme algumas nomenclaturas, não. O objetivo principal do espiritismo é fazer com que a gente desperte, fazer com que a gente entenda que somos espíritos e, a partir daí, entendendo que a vida é uma interação com as pessoas, com as coisas, com tudo que a gente detém. E, a partir daí, a gente aprenda algumas lições. No capítulo 7 da segunda parte desse livro, proposto para a conversa da noite, Kardec traz 5 exemplos de espíritos endurecidos. Espíritos endurecidos somos todos nós, né, que pode ser qualquer um de nós, e ao desencarnarmos, a gente ainda não compreende que somos espíritos. E às vezes, contaminados com raiva, orgulho, egoísmo, algum sentimento contrário à caridade, sentimentos contrários à sublimação, sentimentos contrários de espíritos puros, a gente acaba se rebelando, né, e não querendo avançar, não querendo enxergar algumas coisas. Então, são espíritos endurecidos. No primeiro exemplo que Kardec traz nessa segunda parte desse livro, é um espírito que ele se comunica na Sociedade Espírita de Paris, e ele diz que está ali muito bem onde está. É uma comunicação um pouco como é que se fala? Endurecida, não só endurecida, mas sarcástica. Né? Que ele diz que está muito bem onde está e não precisa das orações, não precisa das palavras, que vez ou outra chega ao seu ouvido. E ele tenta se afastar daquelas palavras. Provavelmente familiares, amigos, um pai, uma mãe, um filho, que faz uma oração e essa oração acaba chegando para a pessoa e ele não quer saber daquilo. Ele reclama da luz. Há uma luz que tenta penetrar no meu ser, mas eu não quero. Então, o espírito endurecido. Alguns espíritos, provavelmente ali próximo, está tentando ajudá-lo a sair, né, do ambiente ao qual ele se encontra, e ele está se rebelando.
Ele não quer. Ele não quer saber daquilo. Por isso que Kardec coloca espíritos endurecidos. Isso acontece. Pessoas com bastante ódio, com bastante raiva, né? Pessoas que acharam que perdeu isso ou perdeu aquilo, acaba tendo esse comportamento, né? De se rebelar para com si mesmo, porque só faz mal para si mesmo, não está fazendo mal para outro, mas sim para si próprio. O progresso, né, Kardec coloca nesse primeiro exemplo, e uma das comunicações, né, fala sobre isso, que nem sempre o progresso moral acompanha o progresso intelectual, sabemos disso. Mas nós sabemos também que a Terra, ou as pessoas que estão encarnadas ou desencarnadas nesse ambiente terrestre, ou no orbe terrestre, ele é impelido a crescer, impelido a evoluir. Ele precisa avançar de algum modo. Então, por isso que muitas vezes, mesmo sem querer, mas nós precisamos avançar. É isso que se percebe nessa comunicação. Mesmo ele sem querer avançar, se libertar, ou enxergar coisas mais sublimes, ele está se rebelando. Isso acaba acontecendo. Porque, como eu falei, a maioria de nós não compreendemos que somos espíritos. A pergunta 163, por exemplo, do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade se a alma, ou se nós, recobramos a consciência imediatamente após o desencarne. Né? Não sei se vocês sabem, mas um dia todos nós iremos desencarnar. É uma péssima notícia que eu estou dando para vocês. E o que Kardec pergunta? Se nós vamos desencarnar, nós recobramos a consciência quando a gente desencarna? Imediatamente, os espíritos dizem imediatamente não. Isso depende, né? Depende, né, de cada um. Peraí, imediatamente não. Por quê? Porque os espíritos dizem que há uma perturbação, né, momentânea, que pode ser um dia, uma hora, um ano, 10 anos, séculos, que acaba acompanhando aquele ser. E aí Kardec diz, puxa, então, ao desencarnar, nós temos uma perturbação. Veja a curiosidade de Kardec, né? Quanto pesquisador. Opa, então, todos nós vamos desencarnar e teremos essa perturbação. Então, Kardec ainda continua na pergunta 164. Mas essa perturbação é igual, de grau, de número igual para todos? Os espíritos dizem, não, depende. Depende da evolução de cada um. Depende do despertar de cada um. Para aquelas pessoas que já se libertaram do corpo antes mesmo do desencarne, essa recordação ou essa consciência vem quase que imediatamente. Veja que revelação interessante, né, que os espíritos fazem a Kardec. Nós somos espíritos e temos um corpo, mas a distância que a gente enxerga ainda para esse desencarne faz com que as coisas do mundo nos contamine a nossa visão, o nosso comportamento, a nossa consciência, de tal modo que a gente esquece que somos espíritos. E a maioria das nossas ações aqui na Terra são para o corpo. Eu não falo ações para o corpo, de se embelezar, não. Eu falo de todas as nossas decisões e ações. É como se a gente não fosse morrer, é como se a gente não fosse desencarnar. Então a gente vive interagindo com as pessoas, com as coisas, e pessoas e coisas são parceiro, parceira, emprego, colegas, dinheiro, carro, tudo isso são objetos, coisas para a gente interagir, porque nós somos espíritos. Vejam se vocês estão conseguindo alcançar essa profundidade dessa reflexão. Nada que acontece aqui na Terra pode afetar o espírito. Nada é mal para o espírito. Só uma coisa é mal para o espírito. É quando ele perde a oportunidade de avançar. Quando ele perde lições. É o que aquele ator do filme, um dos principais atores do filme Nosso Lar, ele diz, acho que foi lançado há uns 2 anos atrás, ele diz que a palavra que a gente mais escuta das pessoas que vêm da Terra
para aqui é eu fracassei. No livro Os Mensageiros, ali nos capítulos 6 em diante, tem vários depoimentos de pessoas que vieram para a Terra e fracassaram. Mas por que fracassou? Porque não conseguiam entender que somos espíritos. E nada faz mal a um espírito, senão perca de lição. Aí a gente acha que crescer, avançar, é a gente abrir um lar de idosos, abrir uma creche. Vou abrir uma creche. Eu vou 50 anos dando palestra. Eu estou já faz uns 15, né? Eu estou contando, porque quando eu chegar lá eu vou dizer, tantos anos dando palestra. Eu tenho alguma coisa? Não, meu irmão, você não tem nada. O que importa não é isso que você faz. O que importa é o que você aprende enquanto faz. O que você aprendeu? Livro Lázaro Redivivo, psicografado por Chico Xavier, irmão X na época, Humberto de Campos. Você pode doar fortunas para assistências sociais, mas se você não se converter para com o irmão, não tiver compaixão para com você, se você não aprender enquanto dá esse recurso, você precisa voltar imediatamente para aprender de novo, porque você não aprendeu nada. Veja que interessante. Esses dias eu vi um milionário americano, que ele doou fortunas antes de morrer. Faltava alguns, não sei se alguns dias, alguns meses, mas antes de morrer ele já deixou algumas fortunas, coisa boa para quem recebe. Sem sombra de dúvidas, quem recebe está precisando, temos que fazer essa doação. Mas o que a gente está analisando aqui é algo diferente. É o despertar do ser, é o avançar do ser. Então não é o que eu dou, é o que eu aprendo enquanto eu faço aquela doação. Aí é interessante. Nós precisamos, o quanto antes, começar a dividir, né? Começar a separar. O personagem, Milton é um personagem. Eu sou um personagem nessa vida. Nasci, estou vivendo e vou morrer Milton. Ok. Mas eu não sou Milton, eu sou um espírito. E nós não sabemos, não tivemos acesso à documentação para ver ali. Só temos a documentação de Tião, porque Tião realmente jogou pedra na cruz. Nós sabemos disso, foi revelado para a gente. Mas a maioria de nós, a gente não tem. Né? Não temos noção do que fomos. Então esse é um personagem. Se a gente é certo que nós estamos ainda em um mundo de provas e expiações, então é muito difícil da gente, né, tirar isso. Eu já dei esse exemplo aqui da nossa diferença para o espírito superior, né? Acontece, eu já dei esse exemplo, eu vou repetir para que a gente ilustre melhor isso. Comprei um carro, 60 prestações, não paguei a primeira prestação, ainda vou pagar daqui a 30 dias, não fiz o seguro do carro. Porque eu faço o seguro, eu pago a prestação. A situação está difícil no Brasil, nós sabemos, né? Qualquer semelhança à realidade, né? Aí, então, comprei o carro, está aí, primeira parcela, não paguei ainda, 60 prestações, 5 anos, vim aqui dar uma palestra no centro, quando eu saio, o carro não está no lugar. Não fiz o seguro. O banco não vai me perdoar, eu tenho que pagar 60 prestações. Ok. Eu iria rolar os 60 meses chorando, né? Pagando todo mês, porque eu sou espírito inferior. Senhor, eu sou inferior ainda, então o carro está ali ainda. Mas para aquele espírito superior, aquele que já chegou no despertar, ele vai dizer, eu sou um espírito, eu não sou um corpo. Então tudo que chega para mim nessa vida, de pessoas, de ações, de coisas, de palavras, tudo que chega para mim é para eu interagir e ver o que é que eu estou aprendendo com aquilo. Não é para nos derrubar, é para interagir. Esses dias, fazendo um parênteses, eu estava dando uma palestra em um centro espírita e eu dei o exemplo, que eu dei até algumas vezes aqui, desse olho meu, né? Vou fazer um procedimento no olho, que eu não estou enxergando no olho esquerdo. Aí no finalzinho, o senhorzinho disse assim, eu tive o mesmo problema seu, então eu fiz isso, aquilo, outro, eu fiquei bom. Mas há uns 15 dias atrás eu tive uma raiva tão grande, e aí ele ficou ruim de novo. Vejam, somos nós, não é o que vem para a gente, é o que sai da gente. Nada é o que vem para a gente. O que vem para a gente é esse recurso. É o que Ribas diz lá no capítulo 15 do livro E a Vida Continua. Ribas está dando uma explicação de determinada cena ali para André Luiz e ele diz assim, nós somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias
para pessoas e circunstâncias que comungam, né, dos nossos problemas ou das nossas necessidades. Veja que frase interessante. Capítulo 15 do livro A Vida continua. Nós somos, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Então há uma lei que coordena a Terra. Não precisa buscar as coisas. Então para evoluir eu preciso fazer isso, abrir uma creche. Não precisa fazer nada. Pode ficar sentadinho que as coisas vão chegar. E aí você precisa ir interagindo. O modo como você interage vai dizer se você está mais próximo da matéria ou mais próximo do despertar. Então esse senhorzinho disse, olha, essa raiva que eu tive acabou acontecendo. É tudo que sai da gente. Então o espírito superior ele vai sair, vai olhar o carro, se certificar realmente, se deixou ou não deixou roubar. Então o espírito superior vai dizer, Senhor, claro que ele vai buscar. Né? Vai na delegacia, vai prestar sua queixa, vai fazer suas coisas, com certeza. Né? Vai torcer para que recupere o carro, com certeza. Vai fazer os trâmites legais. Mas a reação de uma pessoa que já chegou no despertar é diferente de uma pessoa que está ainda, né, no mundo de provas e expiações, como a maioria. O espírito que já chegou no despertar vai dizer gratidão, Senhor, pela oportunidade que tu está me dando de aprendizado. Porque ele sabe que essa encarnação é temporária. É temporária. Acontece coisas com a gente, ou já aconteceu há 5 anos, 10 anos atrás, e a gente diz, poxa, coisa tão banal, não era para eu ter feito aquilo. Ou, eita, era para eu ter ajudado fulano. Era para eu ter ajudado ciclano. Poxa, era para eu ter feito isso, aquilo, outro. Isso acaba acontecendo. E a gente perde oportunidades. Isso são oportunidades. Não precise buscar grandes eventos. Os eventos acontecem a cada segundo. A vida na Terra não é feita de momentos. A vida na Terra é feita de milésimos de segundos. Porque o mundo é o que acontece dentro de cada um de nós. No livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 142, Emmanuel traz uma lição bem interessante. Ele diz que se a gente de fato quer crescer, se a gente quer avançar, nós precisamos de 3 coisas. Ele chama de o discípulo do Mestre. Discípulo de Jesus. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa de 3 coisas. A primeira é entender o caráter temporário da sua existência carnal. Entender o caráter temporário da sua existência carnal. Então nós estamos no mundo para interagir com qualquer coisa. Pessoas, empregos, principalmente palavras, isso, aquilo, outro, né? Às vezes as pessoas dizem, esse dia teve uma colega que foi para um evento, eu começo a falar dos outros e eu esqueço que estão gravando, né? Mas tudo bem. É uma colega de São Paulo, né? Fala assim, né? Para disfarçar. Aí ela foi para um evento da empresa que ela trabalha, né? Eu não trabalho com ela, tá? Aí foi um evento, uma empresa que ela trabalha em São Paulo. Chegou no evento, a outra mocinha estava com o mesmo vestido e a mesma sandália dela. Ela se retirou e não ficou na festa. Isso é evolução, essas coisas, mas se eu conseguir suportar, é sim. Sim, se você entender que, de fato, isso é uma bobagem. Aquilo não te incomodar mais, é porque você já conseguiu avançar naquele ponto, naquela disciplina. São pontos simples. A vida ela é feita de detalhes. Detalhes. É aquilo essencial que realmente escapa aos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Então, se a gente entender isso... Esses dias eu fui para um evento em São Paulo, aí foi em São Paulo mesmo, tá? Da outra vez foi em São Paulo também, da moça. Aí eu fui há pouco tempo, de um grupo que eu participo, e aí completou 10 anos esse grupo. E aí eu fui, então, sou o caçula do grupo. Né? 51 anos, a caçula do grupo. Nós estamos em 68, 70, 80. Sei que estavam 11 pessoas, o grupo é feito maior, mas estávamos em 11 pessoas. E aí fomos jantar, num shopping lá em São Paulo. O evento, né? O evento terminou tarde, e aí fomos jantar no shopping. Aqui está perto, a gente foi. Quando saiu, já eram as 10 horas da noite, São Paulo estava 11 graus. Estava bem frio.
mas todo mundo de casaco. Então, aí, quando a gente saiu, o rapazinho foi buscar a van para nos levar para o hotel. E quando a gente estava ali na porta, sai, mas não sai, esperando ali a van, uma senhora com duas crianças estava do outro lado da calçada, no centro de São Paulo, um shopping no centro de São Paulo. Do outro lado, já eram mais de 10 horas, o shopping já tinha fechado, o shopping já estava fechado. Uma senhora com duas crianças. E aí, a gente olhou, olhei, disfarcei, outro olhou, nada. Uma senhorinha, 83 anos. Ela fez com licença, mas foi lá, tinha faixa de pedestre, ela foi, passou, tirou o casaco dela e colocou em cima daquelas crianças, as duas. Que a mãe estava em pé, pedindo recurso, dinheiro, mas as crianças estavam ali. Uma estava acordada, a outra estava deitada. Ela tirou o casaco e colocou em cima das crianças. E aí a gente ficou assim, um olhando para a cara do outro, né? Mas eu fiquei pensando, deixa eu ver. Era para eu ter dado, mas peraí. Eu comprei esse casaco, foi R$ 600. Na loja do shopping, é o lançamento inverno. Eu vou dar esse casaco. Chega um filho dela aí e vende meu casaco. Não chega o marido, não chega o padrasto e vende. Então, eu fiquei naquela. Depois que ela já tinha dado, mas eu fiquei naquele, se fosse eu, daria ou não daria. Eu fiquei nesse embate de espírito inferior. Porque não importa o que o outro vai fazer com o que você doa. O que importa é a sua ação. Se o outro dá, vem, não importa. O que importa é a sua ação. Se o outro aceitou sua desculpa, não importa. O que importa é a sua ação. Mas eu fiquei naquela, meu Deus, né? Bom, para resumir, eu não dormi durante a noite. Eu fiquei com aquele peso na consciência. Aí passou a noite, né? E aí a gente ficou lá. No café da manhã foi aquele, todo mundo com cara de tacho, né? Um olhando para a cara do outro, ficou todo mundo ali. Então, aí combinamos, eu e mais 4. Um senhor e 3 senhorinhas. Vamos comprar um casaco para ela que ela vai precisar. Vamos ficar mais 2 noites em São Paulo. E tá frio, né? Agora de dia já tá. De manhã já estava 14 graus. A gente vai e compra um casaco para ela. Aí, quando ela parou de jantar, a gente falou com ela, olha, é o seguinte, não vai dar tempo agora, porque vai começar o evento, mas no almoço, no shopping, a gente vai numa loja e vamos comprar um casaco para você. Ela fez, não, mas eu não posso aceitar. Não posso aceitar porque uma que eu não posso pagar. Minha aposentadoria ainda não entrou. Minha aposentadoria não entrou ainda. Aí machucou mais ainda a gente, né? Meu Deus, como assim, né? Aposentadoria, meu Deus, eu só vou parar de falar com essa mulher, né? Senão eu vou sair daqui acabado. Aí mesmo assim a gente disse, foi o seguinte, a gente vai comprar. Aí ela disse assim, pronto, vamos fazer o seguinte, vocês pagam a metade e eu pago a outra metade. Assim que eu receber, aí todo mundo aceitou, mas ninguém ia aceitar o dinheiro dela, né? Mas aceitou para ela aceitar. Opa, ok. Aí a gente foi no shopping, deu almoço, todo mundo foi no shopping, uma loja grande, os casacos bonitos. E tinha um casaco parecido, um casaco que ela fez a doação. Aceita, ela até brincou. Meu casaco tá ali. Aí vamos lá, vamos, tal. Casaco, 300 e poucos reais. Aí eu olhei pro pessoal e disse, não. Eu acho que eu estava com um peso maior na consciência, né? Ele disse, eu pago. Olha, vocês dizem que vão pagar. Mas quem vai pagar sou eu. Eu vou pagar. Aí pegou, ela escolheu o casaco lá, provou, gostou, perfeito. Vamos pro caixa. Entrou no caixa, eu já peguei o celular, né, para pagar. Aí a moça disse assim do caixa, nós estamos no aniversário aqui da loja e tem um estoura-balão. Aí você já escolheu com o vendedor? Eu disse, não escolhi, vá ali. Aí ela foi, enquanto ela foi lá estourar o balão, eu disse assim, passe aí à vista, para não ficar com peso na consciência, vai ser no Pix. Passe aí. Aí ela disse assim, não, mas eu não posso passar, ela tem que estourar primeiro o balão. Eu disse, tá certo. Aí ficou, guardei o celular, ele estourou o balão. R$ 500.
Aí ela pegou o casaco, sobrou 200 para ela pegar um outro casaco para ela escolher. Aí, a vida, Divaldo Franco diz isso, né? Quando você muda de postura para com a vida te dá respostas diferentes. É aquilo, dai com a mão que a outra não saiba. Do jeito que ela fez a doação, ela não fez para tirar foto, ela não fez para agradar ninguém. Ela fez porque algo dentro dela se compadeceu. Parábola do bom samaritano, passando se moveu de íntima compaixão. Então ela se moveu de íntima compaixão para com aquela pessoa, sem esperar nada em troca, e a partir daí, o que é que os espíritos disseram? Com certeza absoluta. Essa não vai ser desamparada. Essa não vai ser. Ela vai receber em dobro. E recebeu em dobro. Vai eu, espírito superior, dar meu casaco. Opa, amanhã vem 2. Aí eu perco 3. Não é isso. É a gente entender, é o que Emmanuel diz, né? Nessa primeira premissa. Nós precisamos entender o caráter temporário da nossa existência carnal. Quando nós compreendermos isso, que nada para o corpo, até uma encravada dói, machuca, mas para o espírito não. Isso é tão sério que quando nós estamos desencarnados e temos ainda, se tivermos a consciência, desencarnado, tivermos a consciência de participar do planejamento reencarnatório nosso, vocês sabem, está aí nos livros de André Luiz, qual é a nossa pedida, quais são os nossos anseios. Opa, estou desencarnado, sei o que eu preciso para avançar, sei das minhas faltas. Então, olha, Milton, você vai encarnar, vai reencarnar na Terra. Então eu queria uma família agradável, uma família que fosse bastante religiosa. Pode ser numa favela. Pode. Aí você manda eu vir, aí você já manda eu ir sem uma perna. Eu só quero ir com uma perna. Aí quando eu completar 10 anos, você tira a outra. Aos 15, você tira um braço. Quando eu completar 20, você tira o outro. Vai ser olha que maravilha. A gente fica vibrando assim, mas é mais ou menos assim que acontece. A espiritualidade diz, meu irmão, você não vai aguentar. A gente vai tirar uma unhazinha, viu? Porque se tirar isso tudo, você não vai suportar. Porque há o esquecimento quando a gente reencarna aqui e nós somos contaminados com as coisas da Terra. Os anseios, a criação de necessidades da Terra. Então nós buscamos esse conforto, esse prazer, tudo isso é para o corpo. Quando eu falo para o corpo, é para a existência carnal, não é para a existência espiritual. É o que os espíritos falam para Kardec nessa pergunta 164, para aquele que já se libertou do corpo, na existência carnal, antes mesmo do desencarne, aí sim, ele de fato consegue ter a plena consciência de si, porque ele já está com plena consciência de si quando está encarnado na Terra. E a partir daí ele sabe viver. Ele começa a viver, mas é muito difícil realmente para nós que estamos ainda no segundo mundo, né, na escala ditada por Kardec. Não é fácil a gente ter essa compreensão, né, de que nós somos espíritos, e aí? Né, e se faltar o pão? Né, e fulano que diz que eu sou feio? Né, e eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro, eu queria ter... Nada demais em ter isso, nada demais. Né? Não há nenhuma condenação em ter isso. Mas é o que isso representa para mim. Isso representa para mim. Eu estou preso a isso ou minha vida se resume a isso? Aí sim nós teremos dificuldades ao desencarnar. Iremos ficar apegados mesmo. Iremos ficar apegados. Vamos ter essa grande dificuldade do desenlace. Porque nós não compreendemos que somos espíritos. E olha que estamos num país altamente religioso. É o país que detém o maior número de espíritas do mundo. É o país que detém o maior número de católicos do mundo. É o segundo maior país cristão do mundo. Então, note, e realmente, a gente passa, está os centros cheios, as igrejas lotadas, os templos também, mas será que as pessoas entenderam a mensagem de Jesus? Será que nós entendemos, de fato,
Qual é a nossa missão aqui na Terra? Será o que a gente entendeu? O que é que eu sinto, né, quando eu estou diante de alguém que está fazendo mal? Né? O que é que eu sinto quando eu estou com dinheiro? O que é que eu sinto quando eu estou sem? O que é que eu sinto se eu perder isso, se eu perder aquilo? O que é que eu sinto? Como é que eu sou? Como é que eu estou? Como é que eu irei me comportar? Essas são perguntas que nós devemos fazer para si, seguindo os conselhos dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Quando eu começar a ter essa compreensão nossa, nós iremos, de fato, ter talvez decisões mais certeiras. Decisões certeiras são decisões do espírito, não do corpo. Mas são esses dias, um pessoal de um centro me chamou para falar sobre escolhas, a importância das nossas escolhas. E aí, a importância das nossas, muito importante, de fato, as nossas escolhas, mas quem é que está escolhendo? É o personagem, é Milton, ou é o espírito? É diferente. Se eu escolher enquanto personagem, minhas escolhas vão ser coisas desse mundo. Minhas escolhas vão ser... E nós não precisamos escolher. As coisas vêm. Tal qual essa senhora. Jesus não vai nos deixar sem nada. Nós teremos o suficiente para avançar. Ninguém fica sem abrigo na Terra. Não precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar com as oportunidades que provavelmente a gente está perdendo. São coisas simples. Às vezes a gente não consegue repetir um bom dia, às vezes a gente não consegue ajudar uma outra pessoa. A gente já recebeu tantas ajudas, né? Quantas pessoas já nos ajudaram, já nos ensinaram alguma coisa, por mais simples que seja, e quantas nós já ensinamos. Quantas pessoas, talvez poucas, pararam no trânsito para a gente passar? Esses dias, acho que foi ontem, eu estava no trânsito e eu fiquei, o carro que vinha não deu seta, e eu esperando que ele desse seta, ele não deu seta, e aí entrou, puxa, aí fiquei pensando, puxa, só ele dá seta, né? É só ele dar seta, porque eu não perdia tempo. Aí fiquei pensando nisso, lá na frente foi eu que não dei seta. A gente só consegue olhar as coisas que o outro, mas esquecemos das nossas ações, né? Nós combatemos no outro aquilo que ainda está emergente em nós. Provavelmente é isso mesmo. A gente repete essas coisas. Já a paz tão almejada, né? Emmanuel diz isso, né? Que a paz, a felicidade, ela existe sim, e ela é feita do bom uso que nós fazemos do aqui e do agora. Ela é feita do bom uso que nós fazemos do aqui e do agora. Então, nós temos já as condições necessárias para avançar. Não precisamos mais de nada, nós precisamos desapegar. Para mudar, para avançar, para chegar nesse despertar, né? Nós precisamos, de fato, deixar algumas coisas de lado. Desapegar, deixar quieto as coisas. Ontem eu estava vendo uma palestra, naquele TEDx, que são palestras pequenas, né? Geralmente palestras da área da administração, mas são palestras bem curtinhas, 10, 5, 15 minutos. E o palestrante estava comentando uma coisa, estava dando uma dica, era um psiquiatra, dando uma dica de como mudar um comportamento. E aí ele deu umas 5 dicas. A última dica era, sabe, você sair, passar o dia fora, alguma coisa, deixa o celular em casa. Isso aí. Desligue seu celular, deixe o celular em casa. E aí você vai fazer a sua história. Chegar de noite, como? Né? Aí muita gente diz, não, como, meu Deus, meu celular é meu braço, faz parte da minha vida, hoje tem tudo ali. Claro, isso é natural que tenha. Mas o exemplo do celular é simples diante de tantas coisas que a gente carrega. Diante de tantas coisas que a gente acaba carregando. Tem um livro bem antiguinho de Chico Xavier chamado Nosso Livro, psicografado por Emmanuel. Emmanuel diz assim, desde o início da Boa Nova, Jesus, ele vem tentando tirar as mentes anestesiadas das criaturas dos convencionalismos da Terra. Ele vem tentando tirar a mente, nós estamos com a mente anestesiada, né? Nós somos fisgados por um mundo material, um mundo de provas e expiações. Eu não estou julgando o mundo é isso mesmo e tem que ser isso mesmo para a gente poder avançar, não pode ser diferente. Mas nós fomos fisgados
Por isso, e isso faz parte da nossa vida, o mundo ele acaba fazendo parte da nossa vida e a gente esquece que somos espíritos. Nós esquecemos que somos espíritos. E para a gente voltar para si, nós temos que seguir o nosso guia e modelo. É a segunda premissa do livro Caminho, Verdade e Vida, da mensagem 142. Emmanuel diz: tenha o Cristo, tenha em Jesus, de fato, como seu propulsor da mudança aqui na Terra. Tenha ele como seu caminho, como sua verdade, como o próprio livro dos Espíritos diz que é nosso guia e modelo. Ele coloca isso. Segunda premissa: seguir os seus ensinamentos. Tentar seguir os seus ensinamentos. E tentar fazer com que a gente entenda, nessa mesma mensagem, né, Emmanuel, essa mesma mensagem, 142, do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz que depois dos mártires e dos apóstolos, a maioria dos divulgadores da mensagem cristã deixam dúvidas, ou deturparam a mensagem, mas deixam dúvidas as quais sentimentos devem seguir, se o corpo ou o espírito. E note que é isso mesmo. Muitas vezes a gente é deparado aí com algumas pessoas falando da prosperidade, que nós precisamos crescer aqui, precisamos disso, aquilo outro. Mas não. A vida na Terra ela é temporária. A vida na Terra é temporária. Né? Lembre de Ribas, né? E a vida continua. Nós somos mecanicamente impelidos para coisas, pessoas, as quais estamos necessitando melhorar. Se for na área do dinheiro, se for na área do poder, se for na área de pessoas, se for na área de convivência, se for na área de relacionamentos, as coisas vão aparecer. Não precisa ir atrás. As coisas vão aparecer. Nós já temos ao nosso redor recursos suficientes para a gente avançar. Falei sobre isso. Já temos. Falta a gente enxergar. E é fácil a gente... Não é. Não é fácil. Tem situações que são muito penosas e bastante difíceis que nós passamos. Né? A gente fala aqui um esclarecimento e uma reflexão de que nós poderíamos enxergar a vida ou fazer um esforço para enxergar a vida como um espírito imortal. Porque só assim a vida vai fazer sentido. Só assim a vida vai fazer sentido. A gente não tem outro caminho. A vida não é essa. Perpassa isso. Se a maioria das religiões acredita que existe algo depois, então essa vida ela é temporária. O caráter transitório dessa vida temporária, como diz Emmanuel, ela é temporária. E a partir daí, nós precisamos avançar para tentar enxergá-la com um ponto de vista espiritual. Só assim as coisas vão ser mais amenas. Não que não teremos dor, sofrimento, aflição. Isso vai bater na nossa porta. Tem coisas que são inevitáveis, tem coisas que ninguém passa. Se tiver alguém na Terra que passa por dificuldades sorrindo, ele está aqui em missão. Ele já é de um mundo superior. Não. Nós choramos, nós lamentamos, com certeza. Mas nós não desistimos, porque nós compreendemos que somos espíritos imortais. É diferente. É diferente. Nós não desistimos, nós temos a esperança acesa de um dia melhor. Porque amanhã será outro dia. Amanhã será outro dia. E quando Divaldo Franco diz isso, nós precisamos cultivar o que somos, não o que temos. Porque o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. É multiplicar, é dividir o que somos, não o que temos. Note a diferença. O que eu tenho, eu posso doar. Tudo que eu tenho. Isso não vai me fazer mais nem menos. Talvez um pouquinho menos. Talvez algumas pessoas querem comprar um pedacinho lá no céu. Não faz menos, porque você está sendo ali um pouco. Mas não vai me fazer chegar ao despertar. Nós só iremos chegar ao despertar quando nós multiplicarmos ou dividirmos o que nós somos. O que nós somos, não o que nós temos. Você pode passar a vida inteira sem doar R$1. Mas você doou o que você
o que você é, o que você aprendeu. Você ensinou outras pessoas, você se compadeceu com alguém, você fez isso, você fez aquilo. Então, você se desprendeu de si para uma doação para com o outro. Quando a gente diz, você tem que negar a si e se doar para o outro. Não, não é assim. É porque o outro, ele é a ponte. André Luiz diz isso, entre você e Deus, o outro é a ponte. Porque o outro é a ponte para que a gente tenha um entendimento melhor sobre si. Não há crescimento, não há evolução, não há crescimento, não há evolução sem o outro. Não há crescimento nem há evolução. Às vezes, não, mas é porque eu tenho que gostar de fulano, eu tenho que fazer isso. Não, não é isso. É você compreender que é espírito e o outro é espírito. E que Emmanuel diz que não há um espírito mau que não tenha algo de bom. Não há um espírito bom que não tenha algo a melhorar. Muita diferença. Todos nós estamos na Terra. Esses dias, se não faz um tempinho, que aí tinha uma pessoa que estava fazendo muito mal. E aí uma pessoa do grupo perguntou, né? Mas esse criminoso está fazendo muito mal. Era melhor se Jesus retirasse ele da Terra? Né? Se ele retirasse da Terra, tivesse um AVC, alguma coisa nesse sentido, e aí retirasse da Terra, faz sentido realmente, né? E aí retirar da Terra. Aí o senhorzinho disse assim, mas ele na Terra, ele está preso a um corpo. E ele só pode fazer mal a um grupo pequeno. Se ele desencarnar, ele vai estar solto. Ninguém vai estar correndo atrás dele, a polícia não está correndo atrás dele, porque o grupo é muito maior, e ele está fazendo mal a muito mais pessoas. Veja que visão interessante, né? Uma reflexão, não sei se é verdadeira, se é falsa, mas que faz sentido. Se nós somos espíritos, essa visão, essa explicação desse senhorzinho faz sentido. Isso realmente faz sentido, tem lógica aí. Então está tudo dentro da coordenação de Jesus. Está tudo dentro da coordenação. Nós estamos sendo amparados, nós estamos sendo vigiados, nós estamos sendo coordenados e governados por Jesus. E é Ele que está de olho em todas as mudanças, né? Que na Terra, não que esteja de olho em cada um, porque há uma lei que acaba nos ajudando nesse processo de crescimento. Nós estamos imersos nessa lei, o que a gente precisa para avançar acaba aparecendo todo instante. Então a gente precisa, o quanto antes, de duas coisas. Buscar esse entendimento de que somos espíritos e um segundo, tentar multiplicar o que a gente tem. Ou dividir o que a gente tem. Que é um bom dia, isso nós podemos dar. Um bom dia. Perguntar se alguém está bem. Perguntar se isso, aquilo, outro. Oferecer ajuda. Parar o carro para o outro passar. Isso diz, o que diz da gente não é o que a gente fala, é o que a gente faz. São as nossas atitudes que vai fazer com que o ser comece a despertar, entendendo que o outro também faz parte. Né? O mundo não é só nosso, o outro também faz parte. Temos que ter um pouquinho de paciência para com a gente, para com o próximo, para com o outro, para com a vida, entendendo que a gente não pode perder muito tempo, que nós estamos já um pouquinho atrasadinhos no processo da evolução. O mundo está passando por esse processo de transição. Não tem mais misticismo, não tem nada disso. É você com você mesmo. Você com você mesmo. O que é que importa na vida? Essa vida. Não, mas o que importa é a vida verdadeira é a vida no mundo espiritual. Não. A vida verdadeira é a vida do espírito. Não importa onde ele esteja. A vida verdadeira é a vida do espírito. Então quer dizer que eu estou numa vida falsa? Não. A vida verdadeira é a vida do espírito, onde quer que ele se encontre. Qual é o momento mais importante para a gente? O agora. Ontem já foi. Amanhã a gente está construindo. Então que todos nós possamos se lembrar um pouquinho, né, dessas reflexões da noite. Tomara que tenha deixado talvez algumas dúvidas em vocês e aí vocês vão buscar para saná-las ou buscar respostas nas próximas palestras. Tem um livrinho bem antigo de Chico Xavier, psicografado por ele, editado pelo Espírito Emmanuel, chamado Agora é o Tempo. E tem uma mensagem interessante. Ele diz, não importa a situação a qual te encontras, acalma-te e espera.
Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar, ante o pedido que formulaste em oração, semelhante demora significa que o céu, em silêncio, permanece contando com a tua paciência. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela paciência também.